Diga glória a Deus. Está escrito assim, Êxodo 34, versículo de número 6. Passando, pois, o Senhor perante sua face, clamou: Yahvé, o Senhor, Deus de misericórdia e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Amém? Vou ler mais uma vez esta mensagem que Moisés escreve quando ele recebe as tábuas, as novas tábuas dos 10 mandamentos. Ele diz: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Yahvé, o Senhor, Deus de misericórdia e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Amém? Eu vou ler o versículo de número 6 e você repete comigo no bom som e alta voz. Vamos lá. Que guarda, bem alto, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Você crê nessa palavra? Então você que crê nessa palavra, desocupe as tuas mãos e use-a para dar a sua melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vai aplaudindo com toda a tua força a palavra do Senhor. E enquanto você aplaude, vai dando glória ao nome do Senhor e vai dizendo: Senhor, faça misericórdia sobre a minha vida. Vai dizendo: Senhor, faça misericórdia sobre os meus descendentes. Vai dizendo: Senhor, haja de beneficência para com a minha casa. Isso, aplaude e glorifique, aplaude e exalte ao nome do Deus Todo-Poderoso. Vai aplaudindo e glorificando: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido, Deus bendito. Meu Deus, a tua palavra vai ser ministrada nesta noite. Meu Deus, ninguém veio aqui ouvir o homem a ouvir a tua palavra, mas vieram ouvir do teu Espírito Santo. Então, meu Deus, tome o teu lugar de honra sobre este altar. Tome a vida do pregador, tome a vida do mensageiro, remova todo impedimento contra a pregação de tua palavra e envie esta palavra com virtude, com poder e autoridade, e que a tua palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Digam glória a Deus. Pode sentar, por gentileza. Moisés está no Monte Sinai, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, não as primeiras, mas agora as segundas tábuas dos 10 mandamentos. Primeiro ele havia quebrado, porque ele viu o povo em prostituição, dançando, pulando, saltando, em orgia diante do bezerro de ouro. Então ele, revoltado, quebra as primeiras tábuas dos mandamentos. E agora ele volta ao Monte Sinai, depois de um tempo, para poder receber novamente as tábuas, os mandamentos de Deus. E ele
identifica aqui que Deus é misericordioso. Quando o Senhor passa perante a sua face, ele vê a misericórdia e a beneficência de Deus que passa por ele. Ele vê essa misericórdia e beneficência e diz que Deus é tardio em irar. Ele ira. Chega a um ponto que ele já não suporta mais ver o homem cometendo tanta iniquidade que ele acaba irando-se contra, não o pecador, mas contra o pecado que o pecador comete. E aí Deus vem com justiça, julga, sentencia, e a ira dele recai sobre a nação, sobre o pecador que foi transgredindo e pecando de forma exacerbada, a ponto que Deus se vê na necessidade de julgar. Mas Moisés diz: Deus, ele é tardio em irar e grande em fazer beneficência a todos. E aí foi quando Moisés identifica que, apesar de Deus, não é, irar-se, fazer beneficência a todos, Moisés identifica que Deus, ele perdoa a iniquidade da pessoa, que Deus é muito perdoador, está disposto a perdoar mesmo a pessoa cometendo a iniquidade, porque a iniquidade não é o resultado do pecado, mas o pecado é o resultado da transgressão por causa da iniquidade. Então a pessoa se torna transgressor e comete o pecado por causa da iniquidade. Então Deus não trata o pecado, e Deus não quer tratar o pecado e nem a transgressão. Deus quer tratar a iniquidade no homem, perdoar a iniquidade do homem, porque a iniquidade é a raiz do problema. Porque a pessoa combate o quê? O pecado. Ela luta contra o quê? Contra o pecado, e sempre é vencido pelo pecado, sempre volta a pecar ou a transgredir. Então, como funciona o processo? Veja que Moisés, aqui no versículo 7, onde nós estamos, que Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ou seja, a iniquidade está no homem, e a iniquidade leva o homem a transgredir. Transgressão é a pessoa saber da lei, saber dos mandamentos, da ordenância, e não obedece. Por exemplo, não roubar. No Código Penal está lá que se o homem roubar, ele é preso, vai responder um processo civil, julgado e condenado. Se ele for pego em flagrante ou não, mas roubou, ele é preso. Mas a lei diz para não roubar. Quando ele decide roubar, ele está simplesmente transgredindo a lei. O roubo que ele cometeu é a consequência da transgressão, que é o pecado. Qual foi o erro que ele cometeu? Porque pecar é errar o alvo. Qual foi o erro? O roubo. E por que ele cometeu o roubo? Porque ele decidiu transgredir a lei. Então ele tem que ser penalizado, porque ele é transgressor. Então Deus não perdoa a transgressão e o pecado. Deus perdoa a iniquidade do homem. Por quê? Porque a iniquidade é a raiz da transgressão. A iniquidade é a raiz da transgressão que vai levar ao homem a pecar, a consumar o pecado, a conceber o pecado.
começa a iniquidade a operar, que já está nele, que vai incitar a iniquidade, vai incitar ele a transgredir. Quando ele decide transgredir, ele comete o pecado. Então, se não resolver o problema da iniquidade, a pessoa sempre vai continuar transgredindo e pecando. É igual você querer curar um câncer. Se você não arrancar o tumor e ficar dando paliativos, mais cedo ou mais tarde aquele câncer vai se alastrar por todo o corpo e vai corromper o corpo, vai começar a transgredir as células que há em seu corpo, e à medida que as células forem transgredidas, gera morte. Todas as células foram corrompidas porque as células contaminadas foram contaminando as outras, foram transgredindo o corpo e consumou. Então o único jeito de neutralizar o câncer, para não levar a pessoa à morte, é eliminando completamente as células cancerígenas, cortando o mal pela raiz. Então não adianta a pessoa querer resolver o problema do pecado na vida dela se ela não for redimida da iniquidade, se ela não compreender que ela tem que imediatamente parar o processo de transgressão para poder parar de pecar e ela se arrepender de coração, para que Deus venha e perdoe a iniquidade dela. Porque somente assim a pessoa conseguirá viver uma vida saudável, uma vida abençoada, porque o problema é a raiz. É a raiz. Se a raiz é santa, todo mais também o é. Então, como funciona a semente? Você pega a semente, lança-a na terra, e antes da semente virar uma árvore e dar frutos, primeiro criar raízes. A semente lançada, ela enraiza na terra para poder gerar o tronco. Gerou o tronco, os ramos, as folhas, nas folhas, as flores, o fruto, que é o resultado da raiz da planta. Senão não gera frutos. O fruto, a qualidade do fruto é definida pela qualidade da raiz da árvore. Então, se a raiz não é santa, os ramos não são. E se os ramos não são, os frutos também nunca serão. Então tem que ser tratado na raiz. E a iniquidade é a raiz, é a origem de toda a tua transgressão e de todo o teu pecado. E você passa durante toda a sua vida na igreja tentando resolver o problema do pecado, mas sempre você volta a estaca zero. É como a árvore, você corta o tronco, mas deixa a raiz. Passa um tempo, ela recebe renovo, novamente nasce, ramos, frutos de novo, mas a raiz está podre. Você corta o tronco, pode cortar o tronco de qualquer árvore, se você não arrancar a raiz, ela continua germinando, gerando folhas, ramos, frutos, até o dia que alguém decide lá arrancá-la por completo. Aí acabou, você cortou o mal pela raiz. Então a iniquidade é a raiz de toda a maldade que há no mundo. Inclusive o sinônimo de iniquidade é maldade. Então você pergunta, por que o mundo, pastor, está nessa maldade? Porque o mundo está na iniquidade. Porque a iniquidade está operando desde o princípio no planeta. Então, se não resolver o problema da iniquidade, a maldade no mundo sempre vai continuar. A violência vai continuar, os homicídios vão continuar, os adultérios vão continuar, os roubos, os furtos, morte, todo tipo de pecado que você vê por aí é resultado da iniquidade, que está enraizada na vida do homem. O homem já nasce com a iniquidade dentro dele. Ele não nasce em pecado.
Ele não é gerado ele não nasce em pecado e não comete transgressão. Uma criança não pode transgredir porque ela não tem consciência do que é certo e errado. Então, se ela não tem consciência do que é certo e o que é errado, então ela não pode transgredir. Se não pode transgredir, não tem pecado. Por isso que a criança é salva. Porque ela não tem consciência da transgressão. Se não tem consciência de transgressão do que é certo ou errado, do que é mal e do que é bom, então ela não pode ser julgada. É incapacitada de julgamento. Então ela é salva imediatamente se Jesus voltar. Mas o homem, quando ele nasce, cresce, se desenvolve e toma consciência, ele já tem noção do que é certo e o que é errado. Ele se torna transgressor e, por se tornar transgressor, ele começa a cometer pecado. Cometendo pecado, ele produz frutos de condenação. Merece ser arrancado ou se arrepender. Então, se as raízes não fossem, em Romanos capítulo 11, é bem claro acerca disso. Olha só, vamos lá em Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 16. Olha só, que as raízes determinam o todo. A iniquidade é a raiz do problema. Se a pessoa não é santificada no espírito, se ela não é purificada no espírito, ela continua vivendo uma vida de iniquidade. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios que o homem deve ser santificado na carne e no espírito. Se ele não for santificado na carne e no espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse claramente isso a Nicodemos: é necessário nascer da água e do espírito, senão de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Ou seja, tem que tratar o mal pela raiz, a transgressão, o pecado e a iniquidade. Olha aqui, Romanos 11, 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se as raízes, olha só, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Então o problema do homem não está no pecado. O pecado é o resultado da iniquidade e da transgressão. Então a pessoa diz: eu vou combater o pecado, pastor. Olha, eu tento parar de beber e não consigo. Porque o problema não está em dizer eu vou parar de beber. O problema não está em dizer eu vou parar de fumar. E ela nunca consegue vencer o desejo de beber, o desejo de fumar, o desejo de se prostituir, o desejo de acrescentar e falar mentiras. Ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela está tentando resolver os problemas, os ramos, os frutos. Os frutos já é o resultado final. Para ela conseguir parar de fumar, beber, prostituir, mentir, de cometer qualquer transgressão e pecado, ela tem que atacar a iniquidade. Porque Deus não visita o pecado, Deus não visita a transgressão, Deus visita a iniquidade da pessoa. Vamos voltar lá no livro do Êxodo, porque ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Veja que o pecado não passa de pai para filho, mas a iniquidade passa de geração em geração. Você vê que a iniquidade é algo transitório, vai passando de geração. A iniquidade vai se perpetuando na família, porque Deus visita a iniquidade, e a iniquidade é uma semente que foi semeada no homem. Olha só, Êxodo de número 34, versículo de número 7, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa, olha só, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Olha só, a raiz e a consequência. Ele perdoa, que ao culpado não tem, olha só, que ao culpado não tem por inocente, que ao culpado não tem por inocente, que visita, olha aí, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Olha só, Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos
sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Escute, visita não é para condenar. Visita não é o ato de condenação. Pastor, o que é a visita? Você faz uma visita para saber como está a pessoa, se ela melhorou ou piorou. Então, quando você diz eu vou no médico, eu vou lá no hospital, tem um rapaz internado, amigo meu, e eu vou lá para me saber se ele melhorou ou se ele agravou a situação dele. Então a visita é um ato para identificar e saber qual é o estado em que a pessoa está, em processo de vida ou em processo de morte. A visita é para saber se o processo é de vida ou de morte, de bênção ou de maldição, se está melhorando, se o quadro da pessoa está melhorando. Então Deus vai visitando a geração. Deixa eu ver esse pai como é que está. Ele está em iniquidade, não dá para fazer beneficência a essa geração, dessa família. Vou esperar a próxima geração para me fazer beneficência. Aí ele vem e visita o teu avô. Ele visitou o teu avô. Deus disse, ainda não dá para fazer beneficência ao avô dele. Vou esperar o filho dele. Aí o filho nasce em iniquidade. Aí Deus vem e diz, deixa eu visitar o filho dele. O filho dele ainda não se arrependeu, continua na iniquidade, continua pecando, transgredindo, a iniquidade está operando, então não dá ainda para fazer beneficência e misericórdia. Aí o avô morreu de doença, morreu na miséria, morreu no pecado, na idolatria, Deus permitiu, porque a pessoa não se arrependeu. E aí Deus vem na outra geração e visita para ver se melhorou. Aí Deus diz, não melhorou ainda, olha só. Também não posso fazer misericórdia e beneficência a essa família. Eu quero fazer beneficência. Beneficência é fazer o bem. Deus vem dizer, eu quero abençoar esta família, eu quero abençoar essa casa. Eu quero ser misericordioso com essa mãe, eu quero ser misericordioso com esse pai de família, eu quero abençoar, mas eu não posso, porque ele não foi curado da iniquidade. E ele vai transgredir e vai pecar. Então não posso fazer beneficência e nem misericórdia. Aí morre o filho. Só que ele gerou um filho, que é o neto e filho do que já foi. Aí Deus vem de novo na terceira geração, na segunda geração. E olha e diz, ainda não melhorou, já se passou 3 gerações, e ainda essa geração desta família continua na iniquidade, continua, então eu vou deixando, sem beneficência. Aí você vê, minha gente, você olha para o rastro da família da pessoa, na genealogia dela, e você olha, o avô foi um miserável, foi um perdido, o filho, o neto, o bisneto, e aí você olha a linhagem daquela geração toda de pessoas fracassadas, doentes, o pai morreu de câncer, de diabetes, e a maldição vai passando de geração em geração, torna-se hereditário. O avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra e o bisneto é um drogado. Por quê? Não foi tratado a iniquidade, não foi tratando a situação. A filha foi, a mãe, a avó, foi uma idólatra. A filha gostava de simpatias. A neta já se inclinava para as coisas, artes mágicas. E a filha agora, a quarta geração, tem um terreiro de umbanda, de candomblé, de feitiçaria, de bruxaria, necromancia. Aí não tem como Deus agir de misericórdia. Então Deus visita para saber como está aquela geração dessa família. Então de tempos em tempos, ou você vai mudar o destino da tua família, ou vai continuar do mesmo jeito. Você está aqui, foi chamado por Deus, porque Deus te visitou.
E Deus te visitou para que através de você, a tua família, ou vai continuar no processo sem misericórdia e benefício, ou a tua família e a tua descendência, os teus familiares, vão estar debaixo da beneficência e da misericórdia de Deus. Você é a geração que pode mudar definitivamente o rumo e a história de toda a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus visitou você, e Ele está te observando, hein? Ele está te observando e te analisando todos os dias, para decidir, beneficência e misericórdia ou minha ira? O que você quer? Porque uma hora ou outra, quando a visita acabar, a sentença chega. Porque toda visita, diga comigo, acaba uma hora. Tem tempo, tem prazo o tempo de visita. Você não vai visitar alguém e fica lá para sempre. A visita tem um espaço de tempo determinado, para que a pessoa que está visitando avalie aquele que está sendo visitado. Então Deus te visitou e está te avaliando. Você está no processo de avaliação. Quando Deus vai decidir em que? Beneficência e misericórdia ou ira sobre esta linhagem? Como Ele fez com Sodoma e Gomorra, como Ele fez com vários povos antigos, que Ele deixou tempos e tempos para ver se mudava, e não mudou, e Deus disse, acaba com tudo. Amaleque foi um exemplo disso. Deus permitiu até o tempo que Deus falou, não vai mais existir sobre a terra a linhagem desse povo. Acabou. Não vou mais agir de misericórdia e beneficência, já dei tempo suficiente para que a iniquidade fosse sanada, e não foi. Então a iniquidade tem que ser combatida com veemência. Você está combatendo contra o pecado, você está lutando contra algo que é resultado. É a mesma coisa eu querer mudar a fruta que está podre em boa depois que ela já produziu. Dá para reverter o processo? Não, só dá para reverter o processo na sua origem. Depois que começou o processo, não dá para reverter mais. E aonde foi a origem da iniquidade? Não foi aqui na terra. A iniquidade não nasceu aqui na terra. A iniquidade nasceu nos céus. Que é isso, pastor? A origem da iniquidade é nos céus? Sim. Ezequiel capítulo 28, quando Deus criou o querubim ungido da guarda e estabeleceu no Monte Santo para proteger, diz que na multiplicação dos teus comércios se corrompeu e o teu interior se encheu de iniquidade. Então te lancei fora, ó querubim ungido. Então vai lá comigo no livro de Ezequiel para você ver que a raiz do problema é a iniquidade e se deu origem lá nos céus, com Lúcifer. Ezequiel capítulo 28, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. E assim que você encontrar o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, vá comigo no versículo de número 28, versículo de número 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era sua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras, porque perdeu a sua posição, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus, e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aí,
Satanás é ele o detentor da origem da iniquidade, da maldade. E a palavra iniquidade significa torcer. Torcer algo. Torcer a verdade. Mudar, perverter. A iniquidade ela torce, ela inverte toda a verdade em mentira. Então Satanás, quando a iniquidade entra nele, ele começa a torcer a verdade. E ele se torna o pai da mentira. Porque com a mentira ele leva a terça parte dos anjos do céu com ele. Por isso em João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Quando a iniquidade nasce dentro dele, nasce a mentira. Porque mentira é torcer, iniquidade é torcer a verdade, distorcer. Então o que o diabo faz? Nasce a iniquidade nele. Quando a iniquidade nasce dentro dele, ele se corrompe, ele permite nascer, e ele é o pai da mentira, e ele agora começa a transgredir as leis espirituais, desrespeitá-la e concebe o pecado nos céus. E Deus o abate a essa terra. E nessa terra a qual ele foi lançado, ele agora começa a rodear a terra, a passear por ela. E Deus faz o casal, o primeiro casal no Éden, o Adão e a Eva. E o que Satanás faz? Entra na serpente, toma a boca da serpente, primeira sessão espírita, e começa a torcer a verdade. Foi assim que Deus disse? Olha, não é assim que Deus disse. Para vocês não comerem de toda a árvore do jardim? Não, a Eva disse não. Eva começa a dialogar com a serpente e entrar na conversa da serpente. Quando Eva começa a dar ouvidos à iniquidade, Eva começa a ser seduzida pela palavra distorcida. Eles são totalmente santos, andam nus, não vê maldade nenhuma, mas à medida que Satanás começa a falar com eles, com ela, com a Eva, começa a plantar a semente da iniquidade na Eva, para que a iniquidade plantada na Eva leve ela a transgredir a palavra de Deus e consumar o pecado comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, que lhes estavam vetado pela ordem da palavra de Deus, que não poderiam comer. Então vá comigo no livro do Gênesis, para você ver que a origem se dá nos céus e é semeado no homem. Satanás dá origem à iniquidade e semeia na primeira mulher, na mãe de todos os viventes. O nome de Eva quer dizer mãe de todos os viventes. Ou seja, se ela é mãe de todos os viventes, todos que procedem dela, ela é a raiz. Se ela não comete a iniquidade, todos que nascem, nascem bons, perfeitos. Mas se ela cometer a iniquidade, todos irão nascer na iniquidade. Então o diabo percebe e diz: não pode gerar filhos e filhas santos. Eles, quando coabitarem, têm que gerar filhos em iniquidade. E para gerar filhos em iniquidades, eu vou semear a iniquidade, eu vou torcer a palavra de Deus e semear a iniquidade nela. Veja aqui no livro do Gênesis, capítulo 3, quando isso ocorre. Olha só, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis. Distorcendo a verdade. Qual é a verdade que Deus disse no capítulo 2? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que comer, certamente morrerás. Mas olha o que a serpente diz: não comereis. É assim que Deus disse, não comereis?
de toda a árvore do jardim. Ou seja, o que é iniquidade? É distorcer a verdade. Então Satanás já está cheio de iniquidade. O que é que ele está fazendo? Distorcendo a verdade. Se ele distorcer a verdade e a Eva comer dessa iniquidade, ela vai transferir isso para quem? Para o seu esposo, que é a coroa da criação, é o cabeça da criação. Corrompendo Adão, corrompe toda a criação. Então Satanás disse: não é assim que Deus disse, não comereis, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Correto, foi o que Deus disse, ela ainda está falando a verdade. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Correto. Nem nele tocareis. A iniquidade entrou nela, porque aqui ela acrescenta no que Deus disse. Na palavra de Deus não pode nem acrescentar e nem tirar. Ela acrescenta o não tocareis. Deus não falou nada de tocar. Deus falou: não comereis. Toque, aprecie, veja, se aproxime, mas não coma, não usufrua disso. Vocês não podem usufruir deste fruto. Pode tocar. Ó, tem R$1 milhão aqui. Toca nele, vê ele, chega perto dele, mas não use. Você pode chegar, tocar e ver, mas não pode levar para a tua casa e nem comprar nada com isso. Você pode tocar. Você não está proibido de tocar. Você não pode usá-lo para benefício próprio, porque não cabe a você, não é seu, não pertence a você. Então Deus, olha só, está sendo aqui Adão e Eva, está sendo colocado numa situação em que Satanás quer que eles caiam na iniquidade. Olha o versículo de número 3: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Distorceu a palavra de Deus de novo. Cinismo. Porque qual é o princípio da iniquidade? Mau-caratismo e cinismo. Não, não é assim não. Pessoa cínica. A iniquidade, veja que o ser humano age de um certo cinismo até exacerbado, porque já é da natureza dele, da iniquidade que já nasce com ele. Tem pessoas que são tão cínicas, que você até fica assustado do nível de cinismo da pessoa. Porque cinismo é o resultado de uma vida de iniquidade. Você gostou? Amei. Cínica, tá feia. Cínico, tá lindo. Cinismo. A pessoa sai, tá um bagaço. Cinismo. Moral, caráter distorcido, uma pessoa de mau caráter. O cinismo leva ao mau-caratismo. Então a pessoa cínica é o que Satanás está dizendo: não morrerás. Bobagem. Tem problema não. Pode fazer. Cinismo. Cinismo puro. A raiz da iniquidade sendo plantado. Porque Deus sabe. Olha o cinismo. Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Pode fazer. Deus sabe. Não tem problema. Deus sabe que você é humano e peca mesmo. Pecado é o resultado da iniquidade que está operando. E Deus visita não o pecado, Deus visita a iniquidade na pessoa. Dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Porque isso é transferido, passado de pai para filho. Esse cinismo é passado. Vai passando um para o outro. E aí a serpente, de forma cínica, cheia de cinismo, diz: não, Deus sabe, porque no dia em que comer deles, olha só, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se
se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Vocês irão ter o conhecimento de equidade e iniquidade, porque o sinônimo de mal é iniquidade, e o sinônimo de mal é iniquidade, quanto de bem é equidade. Olha, vocês serão cheios de equidade e iniquidade. E eu te pergunto, a semente do diabo foi plantada, porque ela come. A iniquidade entra, leva ela a levar para o marido, transfere para o marido come. E agora, os primeiros filhos que eles vão ter, já vão nascer em iniquidade, lutando a iniquidade com a equidade. De maneira que Deus disse para o filho de Eva e de Adão, a Caim: se tu fizer o bem, a equidade, não haverá aceitação para ti, mas se tu agir com iniquidade, o pecado jaz às portas querendo entrar. O pecado veio, o resultado tu vai colher, mas cabe você dominá-lo, porque se você não dominar, ele te dominará e o seu desejo será para ti. A iniquidade vai levar você a cometer coisas piores, Caim. Escute, é a iniquidade que vai te levar a cometer a todo tipo de pecado e transgressão que você imaginar. Todo tipo de pecado, até um assassinato, a um simples pecado que você comete, é a iniquidade operando dentro de você, porque todo ser humano foi concebido, foi gerado em iniquidade. E Davi revelou isso claramente quando ele pecou com Betseba. Quando ele cai em consciência que ele cometeu um grande pecado de adultério, mandando assassinar a Urias, o heteu, cometendo aquele agravo todo, e ele vê que já perdeu a salvação, e o profeta Natan chega para ele: você é este homem que deve ser sentenciado porque você agiu mal. E Davi cai em si e diz: contra ti, Deus, somente eu pequei. Eu cometi o pecado, eu consumei o pecado. Eu poderia ter evitado, anulando a iniquidade dentro de mim, mas eu deixei que a iniquidade se aflorasse e eu cometesse a transgressão e o pecado. E aí ele diz: em pecado concebeu minha mãe, mas eu fui formado em iniquidade. O homem, no momento da concepção, entre o pai e a mãe, já é concepção, já ali no ato, já é o gerado a iniquidade. A criança já nasce com a iniquidade dentro dela. Veja lá em Salmo 51. Olha só o que diz o salmista. Salmos de número 51, versículo de número 5. Diz assim: eis que em iniquidade fui formado. Em iniquidade ele foi formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então olha Davi mostrando claramente que todo ser vivente já nasce na iniquidade. Por isso Jesus Cristo disse a Nicodemos em João capítulo 3: não te maravilhes, Nicodemos, te dizer, necessário vos é nascer de novo, da água para a remissão dos pecados e do Espírito para a regeneração do Espírito. Porque tem gente que só tomou banho para a remissão dos pecados, mas a iniquidade está aflorando nela, e ela mesmo depois de batizado, continua fumando, continua bebendo, continua se prostituindo, continua cometendo todo tipo de pecado, e tomando santa ceia inclusive, mas come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, porque quem come dessa carne e bebe desse sangue, Jesus disse, tem parte comigo e eu com ele. Porque quem de mim se alimenta viverá por mim e eu por ele. E aquele que é de Deus não peca, porque a semente de Deus nele permanece para todo sempre. Não pode viver mais pecando.
não pode mais viver cometendo pecados, porque a iniquidade foi arrancada da vida dele. E como a iniquidade é arrancada? Pelo sacrifício de Jesus. Porque a iniquidade, ela faz separação entre Deus e o homem. Faz separação entre Deus e o homem e impede de Deus estar próximo de você. Então a iniquidade te afasta, por mais que você é um crente, por mais que você é alguém que passou pelas águas, porque o próprio Evangelho de João diz que o batismo nas águas é para a remissão de pecados, mas somente a regeneração do Espírito pode arrancar a iniquidade de dentro de você, porque você pode passar pelas águas do batismo e continuar pecando, e Deus não te ouve. Aí quando Deus te visita para ver se você melhorou, você continua do mesmo jeito. E João Batista pregou e disse: o machado já está posto à raiz das árvores, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado já está pronto para ser cortado. A qualquer momento, Deus te arranca pela raiz. Deus acaba com a tua linhagem aqui na terra. Deus diz: não vai ter misericórdia e nem beneficência para esse, porque Ele está fazendo agravo, o sangue da nova aliança. E em Gálatas Paulo diz: ai daquele que fazer agravo ao sangue da nova aliança, que é para a remissão de pecados e para a regeneração do corpo, da alma e do espírito da pessoa, o sacrifício de Jesus, porque a iniquidade separa o homem de Deus. Eu quero que você vá em Isaías capítulo 59, versículo de número 2. Isaías 59, versículo de número 2. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Está escrito assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. O que separa o homem de Deus não é o pecado impede você de ser ouvido por Deus. A iniquidade já te separa de Deus. Pecado encobre o rosto de Deus para que Ele não te ouça, olha aí. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado só vai levar você a clamar e Deus não vai te ouvir. Por isso que tem muitos pecadores, e lá no Evangelho de João até disseram: sabemos que Deus não ouve pecadores, quando Jesus curou o cego de nascença. Os judeus mesmos disseram: nós sabemos que Deus não ouve pecador, porque a lei dizia que Deus não ouve pecador. Então Jesus não era pecador, porque Deus o ouvia. E quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele disse: Pai, graças te dou porque me ouve. Então ele não havia pecado, porque Deus ouvia. Quando você clama a Deus e Deus te atende, é a prova de que você não está vivendo mais no pecado e que a iniquidade foi arrancada de você. Por isso que a pessoa diz: eu clamo, pastor, Deus não me ouve. Porque a iniquidade que está associada ao cinismo e a falta de caráter te leva a cometer a transgressão e o pecado, e Deus não te ouve e se afasta de você, para que Ele não te ouça e você não tenha a presença dEle. Olha no verso 3: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente. Olha aí o resultado da iniquidade: a pessoa fala falsamente, tem os lábios falsos. Jesus disse: olha, muitos dizem Senhor, Senhor, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, com os lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. Falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Palavras malditas. Palavras malditas começam a sair da boca da pessoa. Ela tem palavras de maldição na boca dela. Então ela começa o mal a dizer, maldizer. Maldição saindo da boca dela, que é resultado de uma vida de cinismo. Porque do que o coração está cheio, fala a boca. Então a pessoa começa a viver uma vida de cinismo aqui na terra, que leva ela a ser uma pessoa de mau caráter. O que é uma pessoa de mau caráter? É uma pessoa que anda de forma imoral em todos os seus modos de vida. Vive com imoralidade.
não tem comprometimento, não tem palavra, não assume o que faz, não se responsabiliza por o que faz, distorce a verdade, é mentiroso. É alguém que está dominado totalmente pela iniquidade. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente aí que vive assim, Deus usa. Com certeza. Usa, oxe. Porque em Mateus 7 diz assim: naquele dia, vós me direis, Senhor, Mateus 7, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome preguei, em teu nome falei em línguas, em teu nome cantei, em teu nome eu fiz isso e isso, mas eu lhe direi abertamente: apartai vós de mim, divisão, para longe de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Você pode curar quem você quiser, porque não é no teu nome, é no nome de Deus. Mas o que vai determinar se você é salvo ou não é se a iniquidade foi arrancada de dentro de você, se a semente do diabo foi tirada da tua alma, do teu espírito e da tua vida. Você pode até subir nesse altar e pregar, você pode subir até nesse altar e fazer a obra, você pode se candidatar a obreiro em qualquer ministério, mas o que vai determinar se os céus e o reino de Deus será a tua morada é se você foi realmente purificada e arrancada totalmente a erva daninha, a semente do diabo que foi plantada em Adão. Porque todos que nascem em Adão morrem em Adão, mas aqueles que nascerem em Jesus Cristo ressuscitam em Cristo Jesus em uma nova criatura, porque semeia um homem incorruptível e colhe nessa terra. Semeia um homem corrupto, mas colhe um homem incorruptível. Em Adão todos morrem de forma corrupta, corrompido, cheio de iniquidade, mas em Jesus Cristo nasce um novo homem, segundo Deus, nascido em espírito. Semeia um homem cheio de corrupção e colhe um homem incorruptível. Porque o que vai determinar a tua salvação é justamente isso: se a iniquidade foi arrancada de dentro de você. Você não pode ser um homem ou uma mulher que cometa iniquidade, que vive praticando isso. Por quê? Olha o que diz aqui no capítulo 59, versículo 9: por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Como que a beneficência e a misericórdia de Deus vai nos alcançar se nós continuamos vivendo em iniquidade? Quando Deus nos visita, que nós poderíamos ser a geração que mudará a história da nossa linhagem, nós continuamos a viver na iniquidade. Aí clamamos por justiça e nada. Olha só: esperamos pela luz, eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Então a pessoa vive tateando: para onde está indo minha vida? Em pleno meio-dia ela tropeça, em plena luz do dia ela não sabe decidir. Ou seja, tem toda a luz, mas mesmo assim está tropeçando. Olha o que diz mais: todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação, e ela está longe de nós. Sou salvo, mas que nada, está bem longe da salvação, porque ela continua em iniquidade. Não nasceu do Espírito ainda. Necessário vos é nascer de novo. Semeia o homem corrupto e nasce um homem incorruptível. Se vivifica um homem, semeia o homem pecador e nasce um homem diferenciado. Porque senão, esperando nós o socorro de Deus, nunca vem. Visitarei, não é um juízo. É só a visita para definir misericórdia ou beneficência, ou ira. Não é juízo ainda. O juízo vai receber no dia do juízo final. Porque ele visita a maldade, a iniquidade dos pais nos filhos. E isso se transfere, minha gente. É na hora do nascimento.
Teu pai e tua mãe já te gerou na iniquidade. Pastor, e como eu acabo com isso? Como eu anulo isso? Nascendo de novo. Nascendo de novo, sendo regenerado. Vá lá comigo no Evangelho, vai no Novo Testamento, no Evangelho de João. Evangelho de São João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo de número 4 em diante. Vamos ler a partir do verso 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pastor, mas eu já nasci. Nasceu em iniquidade, foi formado em iniquidade. E somente um novo nascimento pode anular esse nascimento adâmico. Somente um novo nascimento. Olha só, versículo 3 e 4 agora. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Como pode eu nascer de novo? Já sou um velho, já estou ultrapassado na idade, não tem mais jeito para mim. Como é que eu vou nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe já até morreu, não tem mais o que fazer. Nascer de novo? Aí Jesus vai explicar para ele. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, batismo, para a regeneração, para perdão dos pecados e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você está entendendo que você pode fazer até a obra em nome de Jesus, mas se não nascer do Espírito, você não entra no reino de Deus? Porque ele vai dizer: apartai vós de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ele sabe se você nasceu ou não, se uma nova semente foi plantada em você. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer o quê, minha gente? Nascer de novo. Você agora precisa de um novo nascimento. Você tem que se converter de todo o teu coração, se arrepender. Vamos no Evangelho de Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 3. Versículo 5, diz assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Pecado não é para dizer Deus me perdoa, pecado tem que ser confessado. Quem não confessa pecado vai receber condenação. Não existe isso, eu não preciso confessar meu pecado. Sim, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Livro de Provérbios. Pecado em oculto, quando Deus te visitar, tu vai mais cedo ou mais tarde receber a ira dele. Não há beneficência e não há misericórdia. Olha só, as pessoas confessavam os seus pecados, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras! Quem é que plantou a semente, minha gente? O homem, ele é semente de quem? Agora, da víbora. Livro de Isaías 59. O que diz lá em Isaías 59, no verso 5? Dá uma olhada. Olha só o que diz da víbora no livro de Isaías 59, versículo de número 5. Chocam ovos de basílicos de serpentes venenosas. Chocam ovos. O que é chocar? O ovo é plantado, a semente é plantada, e ali ele está sendo incubado até produzir a serpente, até ela se revelar. Olha só, chocam ovos de basílicos e tecem teias de aranha.
aquele que comer dos ovos deles morrerá. E apertando sai deles o quê? Uma víbora. Você e eu, por causa de Adão, foi semeado o ovo da serpente em nós. Já nascemos em iniquidade. E o que João Batista aqui no capítulo 3, versículo de número 7 diz? Raça de víboras. O que é raça? Não é a continuidade de um povo? A raça é a continuidade de um povo. O que João Batista está dizendo? Que todo ser humano é descendente agora da víbora, da serpente do Éden. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Da condenação que está por vir? Vocês se acham santos? Os fariseus e saduceus, que eram religiosos, se achavam santos? Não pecadores, não transgressores? Mas olha João Batista dizendo: vocês são descendentes da víbora. Vocês são da linhagem da serpente, raça de víboras. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, os frutos de vocês são frutos maus. Se vocês não se arrependerem, os frutos continuarão sendo sempre os mesmos, maus, cheios de iniquidade, e não vão escapar da condenação futura. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Também agora está posto, olha só, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá outro aí que é muito mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno de carregar as suas alparcas. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quando você recebe o batismo com Espírito Santo e com fogo, toda iniquidade é queimada e destruída de dentro de você, e só permanece a semente de Deus para a vida eterna, em nome de Jesus Cristo. E para encerrar, verso 12: e na sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A alusão à condenação eterna. Se você não se arrepender de todo o teu coração, vai chegar um momento que não vai ter mais o que fazer. Pastor, Deus quer me salvar? Quer. Mas depende muito mais de você do que de Deus. Ou você arranca essa iniquidade daí, para com esse cinismo, achando que pode enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Você pode passar desapercebido aos olhos dos homens, mas os olhos de Deus são como chamas de fogo, que passeiam sobre a terra procurando os fiéis. Então você pode querer enganar ao teu pai, sua mãe, seu pastor, seu amigo, sua amiga, com muito cinismo, com falsidade, mas a Deus ninguém engana. E por causa dessa iniquidade você pode estar dentro da igreja e perder a tua salvação. Só depende de você, porque em Isaías 53 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós reputamos como ferido e aflito de Deus, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. Pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E olha o que Isaías diz no capítulo de número 53. E eu quero ler com toda a igreja de pé. Olha o que está escrito: mas Ele foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído, ferido pelas transgressões e pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, verso 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todas as nossas iniquidades caíram sobre Jesus na cruz. Por isso é necessário você recebê-lo como Senhor e Salvador, passar pelas águas do batismo para a remissão dos pecados e ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus para ser uma nova criatura, segundo Deus criado à sua imagem. Porque Adão e Eva permitiu que Satanás semeasse a iniquidade, a origem. Então você fica combatendo o pecado, mas não a fonte dele, é lutar combatendo ao vento. Você nunca vai conseguir libertar-se se você não se arrepender. O arrependimento, ele é importantíssimo para que a pessoa seja regenerada de novo. Se não haver arrependimento, ela volta a praticar os mesmos atos, porque a iniquidade continua ainda brotando. Por isso que a pessoa diz: eu estou na igreja e continuo cometendo os mesmos erros há anos. Ô pastor, a pessoa está 10 anos na igreja, mas continua mentindo. Como é que pode isso? Mas ela está 10 anos no evangelho e até faz a obra. Sim, ela pode fazer a obra, mas não será salvo. Será um frequentador de igreja. E Deus não quer que você seja um frequentador de igreja. Deus não te trouxe para uma religião. Religião já tem muitas no mundo. Deus te trouxe para fazer parte do reino dele, para que você entre no reino dele. E no reino dele não entra iniquidade. Ele combateu fortemente os fariseus, que eram hipócritas, sim, cheios de cinismo. Todos religiosos, mas cheios de cinismo, mau caráter. Isso não pode. Você foi salvo por Jesus Cristo. Tem que haver uma mudança de comportamento, minha gente. Não pode mais você continuar vivendo do mesmo jeito. Ah, pastor, mas eu nasci assim. Não, você pode ter nascido assim, mas não pode continuar assim. Ah, pastor, meus pais faziam, mas você não. Você foi chamado por Deus. Deus visitou você para mudar a história da tua família. Ou você vai continuar com os mesmos problemas dos teus antepassados, carregando o mesmo sofrimento dos teus pais. Vai continuar vivendo o mesmo sofrimento? Tua mãe sofreu no casamento, você também sofre assim? Teu pai morreu cedo, você também tem que morrer? Eles sofreram a miséria e você também tem que viver na miséria? Ou você muda isso, ou você vai continuar vivendo o que os teus antepassados viveram? É você que vai decidir. Porque a maldição, ela é hereditária, a não ser que há um rompimento, a não ser que você quebre o processo. Por isso que diz que a casta de demônio, casta é algo que está referente na biologia como algo carga genética. Casta é algo genético que é transferido de um para outro. Ou seja, demônios que vão agindo com o vício da bebida, vai de geração em geração. Demônios que vai agindo com doenças e enfermidades, de geração vai passando. Vai passando. Porque é a semente maligna que foi plantada. Jesus uma vez contou uma parábola que um homem semeou um campo e foi dormir. E quando foi no outro dia, ele levantou e tinha outra semente, outro tipo de semeadura. Aí Jesus, na parábola, explicando aos discípulos, ele perguntou: quem é que semeou? Jesus disse: foi o diabo, que veio enquanto o pai de família dormia e semeou outra semente. Deixai ambas crescerem, porque na ocasião da ceifa vai se revelar quem é o joio, quem é o trigo. Naquele dia não vai ter como esconder quem é iníquo e quem não é. Aqui na terra, todos são trigos, todos parecem crentes, todos parecem salvos, todos parecem salvos. Nós olhamos aqui, você olha aqui, está todo mundo salvo. Mas na ocasião da colheita, saberá quem é joio e quem é trigo.
quem é semente de Deus e quem não é semente de Deus. Os que foram semeados no Espírito e os que só foram semeados na carne, descendentes de Adão, da serpente, raça de víboras. Você é descendente de quem? De Deus ou da serpente? Livro de Apocalipse diz: e foi precipitado no lago de fogo e enxofre a besta e a antiga serpente que enganava a todos. O trabalho do diabo é te enganar, é achar que você é assim mesmo. Nasceu, eu peco mesmo, pastor, achando que pecar é coisa natural. Não é. É algo que está dentro de nós, e Paulo diz: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Maldito homem que sou, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas a iniquidade que eu não quero já está em mim. Está em mim. E combato isso dia e noite, para que a iniquidade não domine a minha vontade. Por isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levava na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Como você vai viver? Mortificando a carne? Ou vai dar lugar à carne, aos prazeres sexuais, carnais, bebedice, glutonaria, falsidade, engano? Você vai deixar esses desejos se aflorarem até o ponto de você transgredir e consumar o pecado?